Pessoal, desculpe aí ter demorado um pouquinho para iniciar a gravação de hoje. Inclusive, nós tivemos aí conselho não, desculpa, quinzenal aí. é, e o pessoal vai ter entrando em contato com você, né? A Vitória já, né, já tem entrado em contato, já tem enviado mensagem, tá? E aí a gente fez um pente fino aqui das atividades que estão faltando, tá bom? Inclusive, eu estava fazendo um pente fino agora aqui, tá? Já que a gente está na penúltima, né? A gente entrou aqui na penúltima, o C aqui de manutenção, tá? Aí, se vocês quiserem, eu não posso mostrar agora aqui na gravação, tá? Mas já está disponível aí na plataforma, tá? Olhem lá as notas, tá? Hoje eu fiz a atualização, tá? Terminei agora há pouco aqui. Então vamos lá. Agora, falando de manutenção e operação do CEP, as duas atividades aqui, deixa eu só a gente cumprir aqui eu preciso passar as orientações do Senai Unidigital, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com você. E depois a gente volta com nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Agora é verdade, galera. Deixa eu ver se eu tô na sala de vocês. Sim. Deixa eu compartilhar aqui primeiro. Reforçando aí o aviso, pessoal. Eu hoje fiz, né, eu passei um pente fino desde eficiência, né, gestão, instalação do CEP, manutenção predial, né, que a gente finalizou semana passada, tá? Inclusive as FOs, tá? Algumas, né, que ainda não estavam postadas lá, tá? Aí o pessoal postou, já atualizei, tá? Então, atualmente, tá tudo atualizado, até manutenção predial. Aquele probleminha que tinha dado lá em eficiência, tá? Eu verifiquei, né? E já foi corrigido. Aquele problema lá, lembra que da nota lá? Já foi corrigido, tá? Então, a Vitória, ela tá entrando em contato, aproveitando que falta só o quê? E vai ser rápido, tá? Essa o C aqui, ó, que é hoje, e na próxima segunda-feira, tá? Então, ela é super rápida aí. Amanhã vocês têm momento presencial, tá? Eu já tinha fechado já com o professor, eu já tinha enviado lá com a Dinamária, tá? E amanhã e quarta-feira, tá? Então, 2 dias seguidos, fecha aqui o momento presencial, tá? Aí assim que a FO tiver postado, eu já coloco a nota aqui de vocês, tá bom? Então, não, professor, tá faltando. E pelo menos eu olhei aqui, eu não tinha visto nenhuma pendência aqui. Mas estiver faltando, já entre em contato, né? É mais fácil entrar em contato aí com a Vitória, tá?
que aí ela já me fala na hora e eu já peço e faço a correção aqui, tá bom, pessoal? Não deixe para depois aí, já aproveita aí. E reforçando aqui que eu falei na aula passada, a recuperação, pessoal, ela vai ser diferente nessas UCs aqui. Caso vocês precisem da recuperação, eu vou estar disponibilizando a própria atividade aqui da UC, tá bom? Ela vai servir como uma recuperação, tá? Agora voltando aqui, essa UC são duas atividades aqui. Deixa eu já falar da primeira aqui, ó. Vamos pegar a situação de aprendizagem, tá? Deixa eu baixar aqui. Eu vou baixar logo as duas, que elas vêm tudo numa mesma pasta, tá? Então ela não é link, não, é pasta. Aí dentro da SAP 1, tá? Já tem a descrição, tá? Da que a gente vai falar hoje. E a folha das duas atividades, tá? Basicamente, né, manutenção e operação do CEP, ela trata de um universo que ele não é muito comum, né? E não só na eletrotécnica, mas também na engenharia elétrica, tá? Deixa eu ir baixando aqui. Professor, por que que não é comum? Tanto a eletrotécnica quanto a engenharia elétrica, ambos os cursos são focados mais na indústria e no predial. Então, ambos, tá? Hum. Quando eu falo que é focado, é porque o laboratório do predial e do industrial, geralmente ele cabe no espaço interno, tá? Até eu fiz lá na Universidade Católica, ali na Universidade Federal, no Instituto Federal eu tive a oportunidade lá ter uma estrutura parecida com a do Senai. Então, assim, pela, né, minha experiência nessa indústria vital, né? Eu só vi em dois lugares em que tem o laboratório completo, no Instituto Federal e aqui no Senai. Quando eu falo laboratório completo, não é só do predial e do industrial, também da rede de distribuição. Então, basicamente, a manutenção e operação do CEP, né, já começa lá do transformador que fica na rua. Lembra que esse transformador, ele faz duas coisas. Ele converte a energia da média tensão, tá? Mas, professor, e na indústria, a demanda não é alta? Sim, mas a indústria, o residencial e o comércio não importa. Eles utilizam a tensão da baixa, né, da baixa tensão, NBS 5410, tá? A média tensão, o objetivo dela é transporte de energia, tá? A baixa tensão é que o objetivo é a alimentação elétrica das cargas do CEP, tá? Ah, professor, então quer dizer, por isso que o senhor falou lá a instalação do CEP, que na geradora, por exemplo, numa hidrelétrica, eu crio a energia, ou seja, eu gero a energia. Na transmissão, eu transmito literalmente, eu só estou transportando. Eu só estou fazendo a logística, o transporte da energia. E para ela conseguir chegar numa qualidade, né, razoável nos centros urbanos, né, na cidade e na zona rural, é necessário elevar o nível de tensão. Então, o nível de tensão ele é muito alto, não dá para você utilizar aí na sua, sei lá, na sua churrasqueira aí, grill aroma fora, porque senão ela vai explodir, né? Imagina, 270 kilovolts, né? É muita tensão, né? Já a rede de média aí, né? A rede que fica aí na cidade, ela é baixa, mas é alta. A 13,8, na verdade, é tensão de linha. Professor, o que que é isso, tensão de linha? Lembra lá a instalação industrial, quando a gente estudou lá o padrão do residencial, né? A tensão de linha é a tensão entre duas fases. Geralmente o pessoal não chama tensão bifásica, eles chamam de tensão de linha. Então, toda vez que você escuta esse termo, tensão de linha é tensão entre duas fases. E a de média tensão da 13,8 não é diferente.
ela é a tensão entre duas fases. Então, a tensão monofásica da média tensão é por volta de 7.965. Deixa eu pegar a calculadora. Vamos fazer conta aqui, ó. Conta de padeiro aqui. 7.965 volts vezes, eu multiplico por quanto? Raiz de 3, né? Lá na baixa tensão, lembra? 127 volts vezes raiz de 3 dá 220. Tensão entre duas fases. Eu pego a tensão de linha, multiplico por raiz de 3 dá a tensão trifásica, onde o monofásico é 127, que é o 110. Na verdade, está errado, viu? Não é 110, é 127 volts. Isso é a pegadinha do malandro aí que todo eletrotécnico, todo engenheiro eletricista tem que aprender, tá? Não é 110, é 127 volts. Ah, mas não dá nada não, professor. Colocar só 127 dá sim. Você erra no seu projeto, inclusive se for numa concessionária onde é 127. Aí, revisando, aonde é 220, que é o nosso caso aqui, Equatorial Goiás, né? 220 monofásico vezes raiz de 3 dá o quê? Tensão de linha 380, viu? 380 não é a tensão trifásica aqui não, viu? Isso é outra pegadinha. É a segunda pegadinha do malandro. A tensão bifásica ou tensão de linha é 380 aqui. A tensão trifásica de verdade é 380 vezes raiz de 3, que aí dá os 660 mais ou menos. Mas é aquela questão. Professor, então por que que não coloca logo 660, né? É um padrão, tá? É um padrão de nomenclatura, tá? Aí esse padrão de nomenclatura aí contempla só o monofásico e a tensão de linha. A minha teoria e a teoria, eu também tive esse questionamento quando eu fazia engenharia elétrica, né? Daí, graças a Deus, o professor João de Oliveira, que além de ser professor, ele trabalhava, acho que até hoje, se ele não aposentou, ele trabalhava na concessionária local, na época era Celg, né? E aí ele falou, Pablo, a teoria é que quando você vai aferir com multímetro a tensão, né, de algum equipamento, você utiliza só duas pontas, tá? E aí quando você utiliza duas pontas, por exemplo, a rede de baixa tensão aqui, ela está configurada como estrela, né? Então, nós temos o lado do secundário do transformador, né, na baixa tensão, ele está em estrela, quer dizer que eu tenho três bobinas de fase mais uma do neutro. E a do neutro, ela está conectada com as três fases, né? E, por sua vez, a do neutro é aterrada. Aí lembra até aquela brincadeira que eu fiz em aulas passadas, né? Na verdade, o neutro é como se fosse o Clark Kent, né? A identidade secreta dele é neutro, mas na verdade ele é o condutor terra, porque ele está aterrado. Todo neutro, ele está aterrado. Isso é uma certeza desde a geração até chegar na rede de distribuição, tá? Ah, professor, lá em casa não tem, né? Se a sua casa ou é de aluguel, né? Dependendo da construtora, infelizmente, né? Existe aquela história, né? Não tem o bom professor, não tem um professor bom, tem um professor meia boca mais ou menos, do mesmo jeito. Tem eletricista bom, tem eletricista ruim, tem eletrotécnico bom, tem eletrotécnico ruim, tem engenheiro, né, engenheiro sério, mas tem engenheiro também que, né, aquela história, né, só passou colando, né? Eu conheço casos assim, né? Então, o, o nível de. A teoria é que quando você faz a aferição no multímetro, você só usa duas pontas de prova, né? Aí ou você pega na fase com neutro para pegar o monofásico, ou então você pega numa fase em relação à outra. O único equipamento capaz de calcular a tensão, né, por mais de dois cabos chama-se vatímetro. Ele é o único.
Aí existe o vatímetro de 3 pontas, tá? Justamente para ele conseguir em cada ponta calcular a fase. E tem também o outro que é o vatímetro de 4 pontas. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o 4 pontas que ele consegue ao mesmo tempo. É porque o vatímetro ele é semelhante ao seu. Não tem lá no quadro de geração, de distribuição. Eu até mostrei numa foto aqui. Na hora que entra na subestação, no barramento lá de fase, geralmente eles colocam um TP. O que que é um TP? É um transformador, só que esse transformador não é para converter energia para utilização. Ele é um transformador de leitura. Aí o TP, ele mede potencial elétrico, né, a tensão da rede, e o TC, né, o transformador de corrente, ele também é de leitura, ele afere corrente. Inclusive, no, é, no supressor de surto, também no disjuntor DR, ele tem um TC em cada uma das fases e ele compara, ele tem nas 3 fases. Se você desmontar um, você vai ver o que parece um desenho lá de uma bolacha Mabel, que é uma bobina. Deixa eu. Ele é uma bobina. Cada um, aí tem uma bobina, e tem um núcleo toroidal, esse formato aqui. E aí ele tem a bobina de leitura aqui, ó. Aí em cada fase, né, fase A, fase B, fase C, né, por isso que o disjuntor DR, ele é tanto o disjuntor quanto o interruptor DR, eles são tetrapolares, porque eu tenho um, um TC em cada fase e também um TC no neutro. Daí o que que ele faz, né? Vamos supor, eu tenho o TC aqui, ó, que fica interligado lá no neutro, tá? Aí vai ter um TC aqui, aí fica aqui no neutro. Aí o que que ele faz? Ele compara a corrente da fase, vamos supor que na fase está chegando, sei lá, 20 amperes, e no neutro, né? Se o circuito está equilibrado, geralmente no neutro não aparece corrente. Não aparece porque ela está equilibrada, mas na verdade ela está lá, tá? Se for um sistema trifásico equilibrado. Mas geralmente você só consegue isso numa máquina elétrica, em que cada bobina tem a mesma potência, tá? Mas numa instalação como um todo, às vezes tem uma corrente residual ali. Aí no neutro, ele olha, né? Aí se no neutro tiver, por exemplo, tá entrando 20 e tá saindo, por exemplo, 18, cadê os 2 amperes? Provavelmente esses 2 amperes eles estão em fuga em alguma parte da instalação. Aí é por isso que ele desarma, tá? Vamos dizer assim, o eletricista, o Zé Faísca, o Zé Pica-Fio, né? Ou seja, o eletricista que ele é sabor eletricista, na verdade ele não é eletricista, ele morre de raiva do do disjuntor DR. Por quê? Porque ele vive caindo. Na verdade, ele denuncia que a instalação, às vezes ela está com contato, não está bem encaixado, às vezes o cabo não está crimpado, às vezes tem uma emenda mal feita. Se tiver emenda mal feita, se o cabo não tiver bem conectado, ele cai mais que o Neymar, né? Ele vive caindo. E aí fala, olha, esse DR não presta. Na verdade, não é que o DR não presta. Na verdade, a instalação é que está precisando de uma revisão, tá? Beleza. Agora, e aí, ó, a média tensão, né, a 13,8, ela tem aproximadamente esse valor, 7.965.
Se você multiplicar por raiz quadrada de 3, ó, vai dar aproximadamente, ó, 13.800, tá? Que é o padrão da rede de média tensão. Aí da média tensão já é diferente da baixa tensão. Enquanto a baixa tensão você tem lá no equipamento a tensão monofásica e a tensão de linha, na média tensão e na linha de transmissão você só vê uma tensão. E na verdade, a tensão que você vê na linha de transmissão, na rede de média tensão, que é aquela que fica mais alta no poste, na verdade é a tensão de linha, tá? Então, aquela a 34,5 kV, você tem que dividir por raiz quadrada de 3 para você achar a tensão monofásica da rede de 34. Porque basicamente nós temos a em maior quantidade, que é a 13,8, e a em menor quantidade, que é a 34,5 kV. E na verdade a 13,8 ela é projetada para 15 kV. Lembra o projeto? Deixa eu pegar logo a SAP aqui para a gente já começar a falar dela. O projeto de média ou de projeto elétrico em si, ele é construído, né? Por isso que eu falo, ele é pautado no superdimensionamento. Quando você compra um cabo, né, algum insumo, até transformador para 13,8, lá na folha de dados dele, na especificação, ele não vai estar falando 13,8. Na verdade, vai estar falando que ele é um transformador para 15 kV. Então, da 13,8, você compra cabeamento, você compra transformador para 15 kV, porque ele foi projetado para suportar tensão de linha de 15 kV, porém a tensão que aparece lá é 13,8. Do mesmo jeito, a 34,5 kV, ela foi projetada para 36,2, tá? Porém, a tensão nominal de linha que aparece na 34,5, né? Ou na 36,2 é 34,5 kV. Aí, por isso, deixa eu baixar logo da próxima semana. Eu vou ver se vai abrir aqui. Não, do SAP ele abre com certeza, mas o outro talvez ele, por causa da quantidade de caractere que eu tenho na pasta, mas se não abrir, eu só dou uma abreviada nele aqui, aí ele vai abrir. Deixa eu ver se vai abrir aqui a primeira atividade. Abriu. Ó, na hora que você abrir, como ela é docx, é um arquivo, é porque o arquivo mais atualizado do Word, ele é docx, e essa aqui é .doc. Dependendo da máquina que você está utilizando, ele vai aparecer aqui, ó. Mas na verdade isso aqui está errado, ele não tem vírus, não tem nada, tá? Então essa é a folha de atividade, ó. E aí a situação de aprendizagem é a seguinte, ó, Fabrício. Aí lembra que eu falei que no início da aula aqui, eu não sei se o Adriano ou o Eduardo já tinha entrado. No início, bem no início da aula, Eduardo e Adriano, eu já tinha dito que a, a média tensão ali, né? Ela não é muito, ela não é o forte das instituições, né? Quando eu falo das instituições, eu falo das instituições de ensino. As únicas em que eu vi que tem laboratório a céu aberto, né? Por exemplo, do Instituto Federal, né? O atual, que era a antiga Cefet, né? Quando era Cefet, não tinha um laboratório. E também aqui do Senai, tá? Dependendo da unidade, né? Igual que nós temos a unidade aqui do Ítalo Bolonha, é a unidade, pelo menos a que eu conheço, pode ser que tenha em outras aí do Senai aí pelo Brasil, que tem subestação de potência, que tem linha de transmissão, tá? Se eu não me engano, lá, eu não conheço aí a de Mineiros. Se eu não me engano, lá tem até uma, uma usina solar aqui no do Ítalo Bolonha, justamente, né, para
o aluno, ele, para tirar o foco, não tirar, né? Mas ampliar o foco, né? Porque o foco da maioria dos cursos de eletrotécnica e engenharia no residencial e industrial, tá? E aí fica um gap, né? Eu, por exemplo, na Universidade Católica não tinha laboratório de redes, eu só aprendi depois que eu comecei a trabalhar numa terceirizada aí na época da CELG, né? Aí que eu comecei a saber o que que era a rede de média tensão, né? Eu sabia pelas aulas lá, né? Mas era uma coisa, como não tinha um laboratório, né? Não tinha poste de seção circular, poste duplo T, né? Mal tinha rede compacta, né? A rede compacta era nova ainda. A rede compacta, ela data de 2001, aqui, pelo menos em Goiás, aqui é de 2001. E ela é uma evolução da rede de média tensão. A rede de média tensão é um cabo nu e já a rede compacta, o cabo é protegido, tá? Então, o Fabrício, né, é técnico em campo, né? Ele atua no setor de planejamento da manutenção da empresa Power System. Por exemplo, essa empresa Power System aqui, ela provavelmente ela acompanha essa SAP aqui, ela deve estar atualizada, porque é o seguinte, antigamente a concessionária de energia ela assumia todos os serviços de poda de árvore. O o eletricista de redes, que provavelmente o Fabrício, né, que é técnico em campo, provavelmente talvez até ele trabalhou, né, com essa questão aí, né, com rede de distribuição. Então, a rede de média tensão aí, ela tem, né, por exemplo, tem um eletricista de redes, tá? Aí esse eletricista de rede, ele trabalha do ponto de entrega, né? Por exemplo, o eletricista predial e o industrial, ele trabalha da medição para dentro, né, da unidade consumidora. Aí quando eu falo é residencial, ou a comercial, ou a indústria. Então, do eletricista predial, industrial, é, hum, eles trabalham da medição para dentro da edificação. Já o eletricista de redes, ele trabalha da média tensão, ou seja, lá da subestação de potência para o até chegar no ponto de entrega, tá? Aí o eletricista de redes de distribuição, o apelido dele é eletricista de linha morta, tá? Linha morta por quê? Porque a rede tem que estar desenergizada. Inclusive, essa tarefa aqui, ela segue um padrão de tarefa que é muito comum na rede de distribuição. Que padrão é esse, professor? Você tem, lembra lá de NR10? Qualquer serviço em eletricidade, a prioridade é a desenergização. Pessoal, o que que é a desenergização? É eu ir lá no disjuntor e desligar ele? Não. A desenergização, além de você ir no disjuntor e desarmar ele, no caso na baixa tensão, além de você fazer isso, você tem que fazer um aterramento chamado aterramento temporário. Mesmo que essa instalação tenha um aterramento, inclusive a rede de distribuição tem aterramento, a sua indústria provavelmente ela tem, porque senão os circuitos nem funcionam direito, né? As proteções também não atuam, tá? Vocês sabiam que se não tiver em algum ponto da instalação um aterramento interligado no neutro da rede, aquele neutro, ele, na verdade, ele não é neutro, porque o que garante o neutro ser neutro, ou seja, 0 volts, ele está ligado no terra, porque caso tenha um curto-circuito, por exemplo, fase terra ou fase neutro, por exemplo, aquele neutro ele vai descarregar todo e qualquer potencial direto, ou seja, um cabo que cai em cima dele, né, dando um curto-circuito, ou então, tem casos em que a rede de média tensão, por exemplo, pessoal, vamos supor, não, eu tenho uma linha de transmissão aqui, ó, eu tenho uma torre, sei lá, de 230 kV.
Acontece essa linha de transmissão aqui, ó, tem casos em que ela passa por cima de uma rede de média tensão, uma rede de 34 ou uma rede 13.8. Aqui, ó. Vamos supor que ela passa em cima de uma rede 13.8. Esse é o primeiro caso. Tem um caso em que essa rede ela passa paralela, ou seja, ela pode cruzar a rede passando por cima ou então ela pode passar paralelo. Aí existem normas, né, que têm uma distância mínima. Tanto no caso do cruzamento, né, eu não posso simplesmente passar ela rente da rede de média tensão. Por isso que a linha de transmissão, né, ela tem, sei lá, estou chutando com uma altura aqui, por exemplo, 40 metros, né? A rede de média tensão, ela tem os postes e você tem um padrão de 9 metros. Você tem poste de 10 metros. Você tem poste também de 11 metros. Aí tudo de 1 em 1 metro. É 12, 13, até chegar no 14 metros. Então a rede de média tensão, o poste é duplo T, que é aquele quadradinho, né? Que aí a gente chama aqui de bolacha creme cracker, né? E tem o poste seção circular, que eu chamo ele de bolacha Mabel, né? Então tem um poste bolacha creme cracker, que ele é quadrado, e tem um poste bolacha Mabel, que ele é redondo. Eles, né, da média tensão da 13.8 ou 34, você tem dos tamanhos de 9 metros até 14. Mas na verdade, na hora que você implanta ele lá na rede aqui, ó, que o pessoal fala, literalmente eles falam que é plantar o poste, existe um cálculo que é chamado cálculo do engastamento. O engastamento é essa vala que você vai ter que cavar, ou você, ou o guindalto lá com o trado, né? E aí o poste ele tem a altura original dele, por exemplo, 14 metros aqui, né? Ele tem a altura que lá na norma eles chamam de L, por algum motivo eles chamam de L. Aí tem a altura total e tem a altura Hzinha aqui, ó, que dependendo da norma de distribuição, eles chamam de Hzão, né, que é a altura real do poste, e tem o Hzinho, que é a altura que ele vai ficar na rede média. Aí tem um cálculo que fala que esse engastamento aqui, ele é L, né, que é a altura real, ou Hzão, né, dividido por 10 mais 0,6. Por que 0,6? É porque ele já está considerando o poste em metros. E aí, por exemplo, de 14 metros, né, se você fizer essa conta aqui, né, ele vai ficar com engastamento de, se não me falha a memória, 2 metros aqui. Ó, por exemplo, se fizer 14, né? Vamos pegar o caso, o poste mais alto, ó, dividido por 10, tudo isso mais 0,6, porque já está em metro. Ó, o engastamento é de 2. Então, na verdade, esse poste aqui, para o eletricista de rede, ele vai ter 14 menos o engastamento, que é 2 metros. Então, na verdade, o poste mais alto, que é o de 14 metros, ele só tem 12 metros visíveis, tá? Então, esse é um cálculo. Toda norma técnica de distribuição de qualquer concessionária daqui da Equatorial, a Neo Energia, que fica ali em Brasília, também na Bahia, também lá em Pernambuco, a Energisa também, todos seguem esse cálculo aqui. Eu não me lembro de cabeça a norma, a NBR que regula ele, tá? Mas é assim. Beleza. Então, ele chegou no trabalho, né? Ele é analista do centro de operações. Geralmente é assim: você tem um chamado, né, para uma manutenção ou até um cronograma lá para construir uma rede. Antigamente, né, se fosse igual antigamente, a Equatorial queria tomar todos esses serviços. Na verdade, por exemplo, aqui a empresa Power System, o que que ela fez?
A Power System, provavelmente ela participou de um processo licitatório, tá? Aí ela é a chamada empresa terceirizada que trabalha, no caso nosso aqui, para Equatorial Goiás. Então tem diversas empresas terceirizadas que elas fazem serviço para concessionária de energia local, tá? E não quer dizer que todo e qualquer circuito, toda e qualquer manutenção que é feito, por exemplo, em Mineiros, vamos supor que seja de Mineiros aí a Power System, aí vamos supor, sei lá, o bairro, eu estou inventando o bairro aí, como eu não conheço, aí vamos supor que o bairro da Minerva e o bairro do Santo Antônio, vamos supor que existem esses dois bairros, a empresa Power System, todo e qualquer problema de queda de energia, manutenção, ela vai se responsabilizar pelo bairro Minerva e o bairro da Liberdade, por exemplo, né? Aí, professor, e os outros setores? Aí são outras terceirizadas que cuidam da manutenção desses bairros aqui. Então, ele cumprindo o memorial descritivo, na verdade, é a AOS, tá? Geralmente, como é que chega um serviço para uma terceirizada aqui? O serviço ele chega assim, ó. Você tem uma SS, tá? Deixa eu pôr aqui na tela aqui. Então chega uma SS, tá? Antigamente era um formulário físico, né? Igual esse scanner que eu tirei aqui, que eu tô mostrando para vocês. Daí, hoje em dia, ele é digital, tá? Ele é um formulário, na verdade. A essa SS, tá? Ela vira, essa solicitação de serviço ela é enviada, por exemplo, deu um problema no bairro da Liberdade, é a Power System que cuida dele, então essa ligação, essa SS, ela vai para essa empresa, para a Power System que cuida da Liberdade e do bairro Minerva, tá? Depois que a Power System vê lá a solicitação de serviço, vê o que que é, é a troca de uma chave fusível, por exemplo, que é o caso da atividade aqui, tá? Ah, a chave fusível quebrou o isolador da base dela, né? Então tem que trocar, né? E aí é lá no bairro da Liberdade, é lá no bairro da Minerva, em que ela é responsável, beleza. Aí vamos supor que, sei lá, no bairro Santo Antônio é a Adrianos Engenharia, ó, já você agora é dono da empresa, viu? Toma que o filho é teu agora. A Adrianos Engenharia cuida de outro setor. Então, só o setor, né? Se der problema no setor onde você cuida, é que essa solicitação de serviço vai chegar para sua empresa aí, tá? Então, chega a SS, o pessoal que está de plantão lá vai analisar, né? Qual que é o problema, o que que tem que fazer. Daí, essa SS vai virar uma OS. E daí, quem tiver de plantão vai lá executar essa OS, tá? Então, ela primeiro é uma solicitação, igual lá na UC passada, lembra? Em manutenção elétrica predial e industrial, do mesmo jeito. Essa solicitação vai virar uma ordem de serviço e, no caso, quem tiver de plantão, né, da Power System, e se o problema foi nos setores em que ela presta serviço, né, os funcionários que estão de plantão vão lá resolver esse problema. Daí eu fiz uma análise aqui, ó. Então tem essas perguntas aqui, ó. De que forma essa área deve ser preparada, né? Quando o pessoal lá da Power System chega lá no bairro, né, para preparar essa área, de que forma eles fazem isso? Provavelmente eles vão numa picape, ou dependendo do trabalho aí, né? Ah, não, o trabalho é plantar um poste, né? Colocar um poste desse de 14 metros que está no projeto. Ah, então vai levar um guindalto. Esse guindalto, né? Ele tem aquela ponteira, o trado, vai cavar. Ah, é numa região rural em que o trado, né? O guindalto lá com a ponteira do trado não chega. Aí é cavadeira, é labanca.
né? Por isso que o pessoal fala que o trabalho em rede rural, né? Ele tem menos serviço, mas o serviço que tem na rede rural, geralmente, né? Dependendo onde a rede fica, o caminhão ali com o trado, né? Com a maquinário, não chega, e aí você tem que cavar na cavadeira mesmo, né? Ali na mão mesmo. Beleza. Quais os equipamentos necessários? Qual o fluxo de trabalho, né? Qual procedimento deverá ser tomado? Por isso que eu forneci para vocês aqui, ó. Tá lá na aba vídeo aula. A Vitória já deixou aqui, ó. Ó, não tá, tá? Eu vou desocultar ele aqui, tá? Foi bom até eu ter olhado aqui, ó. Eu vou desocultar aqui. Adriano, eu vou desocultar o material da atividade um, tá? E estava oculto ainda. E vou desocultar o material da atividade Beleza. 2. Se você. Rapidão aqui, deixa eu só falar. Ó, acho que agora carregou aqui. Ah, agora, se você entrar aí. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Se você entrar aí agora, se estiver no site, e apertar um F5, né? Ou então vir aqui no navegador e pedir para carregar de novo, na aba Vídeo Aula, você vai ver o material extra da atividade um, tá? Tanto que a Vitória já deixou já o selo da aula de hoje já tudo pronto. E o material extra da atividade 2 já está aqui, tá? Professor, por que que esse tanto de material extra, principalmente para o CEP, foi, né, esse material extra aqui, eu coloquei ele porque eu vi que, geralmente, como a área do CEP é uma área ainda muito pouco explorada aí pela maioria das universidades, né, das faculdades, das escolas técnicas, a gente tem que ajudar, né, no fornecimento de alguns insumos. E daí nessa pasta você vai encontrar a APR, que eu mostrei agora há pouco, você vai encontrar esse documento aqui, ó, que ele é chamado antigamente, eu não sei como é que tá agora aqui na Equatorial, né? Mas ele, na maioria das concessionárias, ele é chamado de POP. Professor, o que que é isso? É o Super Pop lá, Luciana Gimenez? Não, nada a ver. O POP é o procedimento operacional padrão. Professor, parece coisa de exército. É mais ou menos isso. O POP, na verdade, ele é baseado em procedimentos de segurança. Toda concessionária aí, né? Todo centro de treinamento, toda e qualquer tarefa que você for fazer em rede de distribuição, em linha viva, essa tarefa geralmente o pessoal, por isso que vocês vão ver nesse documento aqui, ó. Felizmente eu não tenho o da Equatorial, mas provavelmente o da Equatorial é a mesma coisa desse, só muda o logo aqui, tá? E o design da folha. Tá vendo aqui, ó, elaboração técnicos em segurança do trabalho barra empregado da CELG, né? Isso aqui é da antiga CELG. Na verdade, quem elabora esse POP aqui é toda concessionária de energia, embora a maioria dos funcionários são terceirizados, né, de empresas terceirizadas, dependendo da quantidade de funcionários, você tem que instituir nessa empresa o que, em conformidade lá com a NR4, o que que é a NR4? A norma do trabalho, a NR4, ela fala do SESMIT, é o Serviço Especializado em Saúde, Medicina e Segurança do Trabalho. E aí tem a NR5, que é a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tanto o SESMIT, né? O SESMIT, por exemplo, é o engenheiro de segurança, é o médico do trabalho. Já a CIPA, né? Geralmente os membros da CIPA, né? Pode ser um eletricista de rede da empresa, tá? Essas duas, dependendo da quantidade de funcionário, tem até uma tabela lá na NR4 que ela quantifica isso, né? Por exemplo, se não me falha a memória, vamos supor, a empresa tem 500 funcionários, então eu já tenho que ter um SESMIT e uma CIPA. A CIPA, ela é mais comum, tá? Mas o SESMIT,
eu preciso de uma quantidade maior. Aí o que que o pessoal da CIPA, juntamente com o SESMIT, vai fazer? Ele vai elaborar esse fluxo de trabalho. Na verdade, o POP, ele é um fluxo de trabalho elaborado, né, pelos funcionários da concessionária de energia, tá? Que fazem parte do SESMIT e da CIPA. Como assim, professor? O pessoal do SE, igual eu sou engenheiro eletricista, tá? Mas quando eu finalizei o curso, eu fiz a minha pós em engenharia de segurança do trabalho, ou seja, eu também sou engenheiro de segurança. Porém, contudo, todavia, né? É aquela história, né? Eu fiz, quando eu entrei, eu era fiscal numa empresa lá na Celg, eu era fiscal de rede. Então, lá na Universidade Católica, infelizmente, a única informação que eu tive de redes foi teórica, não foi prática, né? Hoje em dia, né, o Senai, o Instituto Federal consegue fornecer, né, esse tipo de treinamento. Aí o que que eu fiz? Só para você ter uma ideia, eu trabalhei mais ou menos 6 meses só fazendo o curso. Fiz NR10, que todo mundo tem que fazer, né? Fiz o curso de eletricista de rede. Vai, professor, você virou eletricista de rede depois de formado em engenharia, depois de esse formado em engenharia de segurança do trabalho? Sim. Mas por quê? Imagina você ser fiscal de rede e você não ter noção de como que funciona uma rede, qual que é a lista de material, ou até mesmo aonde eu encontro essa lista de material, né? Uai, mas o senhor não formou em engenharia? Formei. Mas existem, né, igual eu falei, existem áreas dentro da elétrica, principalmente a média tensão, a linha de transmissão, né, a geração de energia, que é uma área, quanto maior o nível de tensão, mais difícil do profissional adentrar nessa área, mais difícil da instituição de ensino é, dar o suporte, né? Por isso que um professor completo, né, um professor de um curso de eletrotécnica, de um curso de engenharia elétrica, o ideal é que ele não seja apenas professor de carreira. O que que é um professor de carreira? Um professor que só trabalhou na docência. O ideal é que seja um professor que tanto trabalhe na docência quanto trabalhe, né, na indústria, né, no, como dizia um colega meu, no mundo real, né? Por quê? Porque ele precisa ter essas duas experiências para ele passar nos treinamentos, né? Então, eu fiz o curso de eletricista de redes, depois fiz o Linha Viva, que vai ser a próxima aula, né? Atividade lá sobre linha viva de distribuição. Então, esse material aqui é um passo a passo seguro para você executar uma tarefa. No caso aqui é a execução da tarefa de sinalização e isolamento da área de trabalho, né? Rapidão aqui, antes de eu finalizar a aula, eu também forneci, isso daqui o crédito é lá da Companhia Paulista de Força e Luz, tá? CPFL, pessoal lá do SESMIT, da CPFL, elaborou, pelo menos é o único que eu conheço até então, tá? Pode até ser que outra concessionária de energia fez um trabalho semelhante a esse que eu estou mostrando aqui na tela. Além, o obrigatório é esse daqui, ó, é o passo a passo, né, descritivo, ou seja, para eu fazer uma sinalização, né, de uma área de trabalho na rede de distribuição, eu tenho que seguir 6 passos, tá? Inclusive, eu tenho que começar pelo 1, 2, 3, 4. Eu não posso simplesmente, ah, não, eu sou vida louca, eu vou começar pelo passo 4. Depois é que eu vou fazer o passo 3. Não. Desse jeito, você não está seguindo a segurança do trabalho. Então, os pilares do POP, né, ou da instrução técnica, dependendo da concessionária, o pessoal chama de instrução técnica, tá? Ou instrução técnica ou POP. O nome mais adequado que eu acho aqui, né, na minha opinião, aqui é o POP, porque é um procedimento operacional. O que que é operacional? É um procedimento, né, de você executar uma tarefa, tá? Então, tem o desenvolvimento. Geralmente a equipe lá da CIPA, do SESMIT, eles desenvolvem o passo, né, que é o desenvolvimento. O que que você vai fazer no passo 1?
né? De quem que é a competência ou quem? Quem que vai chupar essa manga? Ah, é um eletricista. Qual que é o risco na execução desse passo dentro da tarefa global, né, que envolve 6 passos? Ah, o risco é falta de EPI é danificado ou inadequado. Como é que eu vou solucionar esse problema? Aí entra o quarto pilar, que é o pilar do controle. Então, todo o passo tem o passo descrito, a competência, né? Qual que é o risco envolvido na execução desse passo e como que você controla. Só assim, né? Inclusive no centro de treinamento, né? No próprio Senai, né? Nos cursos lá de eletricista de rede de distribuição, né? Eu já ministrei aula para o pessoal de redes, também para o pessoal de linha viva, tá? De linha viva é mais complicado, porque você tem que ter a prática no cesto aéreo, tá? É a única unidade que eu conheço, né? Que tem um simulador de cesto aéreo é a do Ítalo Bologna, né? Eles têm a subestação e um simulador em que o aluno pode simular lá as alavancas, né? Como é que move no cesto. Inclusive, esse trabalho de linha viva é feito com a rede energizada, tá? Embora a NR10 fala que, né, que a prioridade é desenergizar, existem algumas tarefas em que não há opção. Você tem que executar aquela tarefa de manutenção ou montagem com a rede energizada. Daí existe o método ao potencial e o método ao contato. Geralmente a rede de média tensão é o método ao contato. Em linha de transmissão, você utiliza o método ao potencial. Próxima aula a gente fala melhor disso. Então, a CPFL, ela criou o passo a passo fotográfico, tá? Sinalizar, por exemplo, ó, eu preciso de um cone, eu preciso, isso aqui é uma fita zebrada de lona encerada, tá? Aqui tem um case, tá? Isso aqui é o ideal, tá? Aqui é a viatura, ó. O pessoal vai fazer a isolação, né? Vai trabalhar nesse porte aqui, ó. Coloca o cone. Então, você vai ver o passo a passo descrito aqui e eu forneci para vocês várias apresentações, tanto descritiva quanto é, fotográfica, né, que a CPFL forneceu, né, para vocês entenderem como é que acontece isso aqui, ó. Lá no momento presencial de vocês, o professor vai mostrar esse como é que executa esse passo a passo aqui, ó. Aí, por exemplo, ó, vou fazer um serviço e eu interditei, ó, vou fazer nessa rede aqui, ó, interditei a calçada. Qual que é a solução? Ah, interditei a calçada, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Criar um corredor, ó. Aí eles criaram, nesse caso aqui, ó, um corredor aqui, ó, interditou a calçada, cria esse corredor, aí provavelmente eles devem ter pedido para essas crianças passarem aqui, ó, só para mostrar esse corredor aqui é de livre acesso, tá? Entendi, professor. Só para a gente fechar aqui com chave de ouro aqui, deixa eu fiz um resumo aqui da análise, antes da gente fechar aqui, ó. Então, de que forma a área deve ser preparada? Então, todo aquele passo a passo que você viu nessa folha aqui, ó, e naquele fotográfico, eu descrevi aqui, tá? Ah, professor, eu tenho que ir por, né, desenvolvimento, competência, risco e controle, né? Se você, né, quiser pôr, você pode pôr esses 4 pilares, mas pelo menos a descrição, ó, estacionar a viatura, obedecer à legislação de trânsito, ou no mínimo você tem que colocar isso, tá? E eu coloquei alguns passos aqui em verde só para eu destacar aqui na aula, ó. Desabilitar o RA. Professor, o que que é isso? Em algumas redes, né, de energia, você tem o chamado religador automático. Antigamente, você só tinha ele em linha de transmissão, tá?
tá? Numa cidade, a prioridade é você ter o RA onde tem indústria, tá? Porque indústria, diferente do residencial, ele tem um contrato de demanda. Aí, por exemplo, vamos supor que você, Adriano, vou pegar você para Cristo aí. Você tem a indústria, a Adrianos Alimentos, né? Então, a Adrianos Alimentos, ela tem um contrato de demanda com a Equatorial. Então, a Equatorial simplesmente não pode deixar Adrianos Alimentos na Chapada. Como assim, professor? Se a Equatorial deixar Adrianos Alimentos sem energia, você sabia que a Equatorial ela vai ter que pagar uma multa. Por isso, é isso, professor. Obviamente, a Adrianos Alimentos ela não quer perder, né, dinheiro. O que que ela tem provavelmente lá? Ela tem um grupo motor gerador. O grupo motor gerador ele não serve só para queda de energia. Ele serve se caso a energia cair, apesar do contrato de demanda, apesar de todos os cuidados, né, vamos dizer assim, apesar de tudo isso, ele tem disponível, né, ele tem que ressarcir a Adrianos Alimentos, tá? É pelo contrato de demanda. Então, toda empresa que tem uma demanda alta e tem um contrato, tá? Aí o contrato é bilateral. A, a Adriano, ela tem o dever de pagar a conta, né? Ou ela tem o dever de fazer a correção do fator de potência, né? Então, ela tem que corrigir o fator de potência de todos os motores, todas as máquinas elétricas. Ela tem também que se comprometer a utilizar exatamente a demanda que ela contratou. Do mesmo jeito, se a Adrianos Alimentos não corrigiu o fator de potência, ela vai pagar uma tarifa por não correção, né, uma multa por não corrigir o fator de potência e uma multa de ultrapassagem, né? Caso ela ultrapasse a demanda. Ah, ela contratou 500 quilowatts, né? Ela tem lá uma subestação com um transformador de 500. E aí um dia lá deu a louca e ela, por exemplo, usou 700. Então, aquilo que ela excedeu do contrato dela, ela vai ter que ressarcir a concessionária de energia, porque a concessionária de energia tem um contrato. E aí é aquela história, né? Ele é bilateral. Aí quais os equipamentos necessários, né? Aí calçado de segurança com o certificado de aprovação, né? Luva, capacete com jugular, né? Cinto paraquedista, talabarte de posição, linha de vida, né? EPCs aí, ó. Por exemplo, o uniforme ele tem que ter o tratamento anti-chama. Não quer dizer que o uniforme ele não pega fogo. Quer dizer que aquele uniforme ele tem um tratamento químico que impede que o uniforme continue pegando fogo. É diferente de você, por exemplo, se você estiver utilizando uma blusa, uma camisa de algodão, essa camisa de algodão ela vai virar como se fosse um pavio de uma vela, né, ou de uma lamparina, tá? E aí, esse tratamento anti-chama é justamente para acontecer o arco e aquela roupa se desfazer e não continuar o incêndio ali na pessoa que foi acidentada, tá? Aí esse fluxo operacional é exatamente por isso que eu forneci para vocês um material extra aqui, ó. Tem um material extra que é a troca do que vê, ó, instalar chave fusível de 15 kV, tá? Esse fluxo de trabalho é justamente isso daqui, ó. Você fazer a instalação dessa chave fusível, que é a tarefa. Deu problema lá na chave fusível, né? Essa chave fusível, às vezes você tem que trocar ela completamente, o conjunto completo. Às vezes, só o elo fusível, só o elemento de proteção, ele queimou, né? E aí o que que você vai fazer? Você vai retirar o cartucho, né, porta fusível, tira, né, o que sobrou do fusível de dentro, e aí você coloca um outro fusível, né, tendo cuidado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, substituição de elo fusível.
Vocês vão encontrar nesse material extra aqui, ó. Na hora, ó, que você tira o fusível lá, ó, ele parece um prego e ele tem um rabicho aqui, ó. Ele é instalado, ó, ele passa aqui por dentro do cartucho. Aí o pessoal dá uma volta aqui, ó, tem esse parafuso, chama parafuso estrela. E aí, ó, você afrouxa o parafuso estrela, passa o rabicho dele aqui, ó, e aí vai sobrar uma ponta. Essa ponta você tem que cortar, tá? A ponta que sobrou você tem que cortar. Tem eletricista que pega a ponta e enfia ela aqui dentro de novo. Você não pode fazer isso, tá? Você tem que pegar a ponta que sobrou, né? E cortar aquela ponta. Que na verdade, a cabeça dele fica bem aqui, ó, na ponta na cabeça da chave, tá? E aí o rabo dele, que o pessoal chama de rabo de rato, né? O rabo dele aqui, ó, ele vem aqui, passa por esse, aí tem um parafuso e a arruela estrela. Aqui, ó, aqui tá o eletricista colocando ela, ó, trocando por uma nova, ó. Aí, ó, ela passou por dentro aqui, ó. Aí está vendo? Essa não é arruela, não é porca estrela. Essa porca estrela aqui, ó, você vai passar o rabo de rato em volta dela. O que sobrar, você corta. Aí você vai e aperta ela. Ó, passa em volta aqui, ó. Vem com o alicate aqui, aperta, ó. Aí tá vendo, ó, que ele cortou o que sobrou dela. Então é esse fluxo de trabalho. Aí vamos supor, mas lá na descrição da tarefa não está explícito. Ah, queimou o fusível. Ah, tem que trocar a chave completa. Você que vai decidir aí, tá? Você tem as duas opções. Ou você coloca o fluxo de trabalho, instalar a chave completa, que é esse que está aqui na tela. Também tem um fluxo de trabalho aqui, esse procedimento, tá? De você trocar só o elo fusível, tá? Aí, como não está explícito, você tem essas duas opções. Aí aqui, ó, eu só coloquei bem resumido, tá? Ó, coloquei 26 passos aqui, que foi. Eu só extraí o passo a passo aqui, ó. Nem esse primeiro passo aqui, ó, por exemplo, receber autorização do Centro de Operação e Distribuição, né? Porque esse aqui tá o passo a passo operacional. Esses três primeiros aqui é, é burocrático, né? Vamos dizer assim. Então você tem que receber autorização do COD, você tem que estacionar o veículo, né, que é o procedimento lá de sinalização, né, que é o início do sinalização. Depois, ó, sinalizar, que é outro procedimento. A partir do quarto passo é que você começa a instalar a chave fusível, por exemplo, tá? Aí é que eu fui bem, vamos dizer, bem sucinto aqui, tá? Mas vocês podem e devem colocar esses outros passos aqui. Na hora que vocês estiverem respondendo a pergunta do C, que é elabore o fluxo operacional. O fluxo operacional são esses passos. Por isso que eu forneço o material da concessionária de energia local, tá? Porque porque esse passo a passo tem no livro de vocês, tá? Mas eu prefiro trazer uma coisa mais factível, né? Uma coisa que realmente é aplicada no dia a dia, né? Foi aplicada no dia a dia pela CELG, né? E é aplicado provavelmente com a Equatorial, com uma mudança de um passo aqui ou ali, mas basicamente é esse que vocês estão vendo na tela e que eu forneci, né? Para vocês aí como material esse, tá bom? Adriano, vou precisar sair aqui que minha outra turma aqui já tá me chamando ali, tá bom? Ok. Obrigado. Desculpe pela demora aí, tá? Fica com Ah, ok. Deus. É bom. Valeu. Deus,